Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Estava aqui meditando, que veio uma pregação agora na rádio, sobre o 1 Coríntios, capítulo 1, que fala o apelo e a união. Porque no 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, em alguns versículos, diz assim: rogo-vos, porém, irmão, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todo uma mesma coisa, e que não haja entre vós decisões, e antes seja unido em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmão meu, me foi comunicado pela da família de Cloé que há contenda entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, outro de Apolo, outro de Ceifa e outro de Cristo. Está Cristo dividido? Pois Paulo foi crucificado por vós, ou foste batizado em nome de Paulo? O que eu quero dizer aqui, meu amado, é uma palavra muito... Fiquei aqui meditando sobre isso e ouvindo que muitas vezes as pessoas pregam que devemos há uma contenda, dizendo que eles não obedeciam aos homens, e sim, é só a Cristo. E o pior que diz, que eu entendo, que eles falam, alguns pregadores, porque não todos que até agora que eu vi, que eles são aqueles que são mais errados porque não obedecem aos homens. Mas quando eu entendi aqui a palavra de Deus, o apóstolo Paulo explicando, e a mais dizendo assim: porventura, que foi ele que foi crucificado, ou se foi ele que batizou, amado, eu entendo que este homem que disse eu sou de Cristo, ele quis cessar aquela contenda ali de uma maneira de dizer: meus irmãos, veja mesmo, vocês estão idolatrando Paulo, Ceifa e Apolo, porque nós temos que ser de Cristo, temos que adorar somente a Ele. Mas está havendo idolatria entre os homens, os pregadores, e não a Cristo. Eu creio que aquele homem que disse eu sou de Cristo, não quer dizer que ele é desobediente aos homens. Então prova que Paulo explica, que dizendo aí: vem cá, sou eu que fui batizado, foi eu que fui crucificado, foi Cristo. Vamos dizer que Paulo também diz assim: foi você, Apolo, que foi crucificado? Não. Se foi você, Ceifa, quer dizer, Pedro, foi você? Não. Mas aquele homem foi bem claro. Será que porventura, quando o homem disse assim na palavra dele: enquanto vocês querem adorar quem quiser, vocês querem fazer o que vocês quiserem, mas eu vou fazer o seguinte: se você não quiser adorar o único Deus, pois eu e minha casa adoramos a Deus, quer dizer, serviremos a Deus. Quer dizer que este homem de Deus também está dizendo que é desobediente aos homens? Ou queria dizer que o povo estava somente apego nas coisas? Eu sei que ele estava falando nos deuses, mas também tinha pessoa ali que estava adorando Moisés, ou Abraão, ou outros qualquer, e ele disse: se vocês quiserem, tudo bem. Eu sei que está falando aí da idolatria, que a pessoa estava querendo, mas aquele homem diz assim: eu e a minha casa serviremos a Deus. Eu fiquei pensando aqui quando eu vi Paulo dizendo: porventura, foi eu que batizei, fui eu que fui crucificado. Eu acho interessante, meus amados, que essa pessoa que fala, que diz que o pior que tinha, não dá para entender, deixando Cristo de lado. Nem sequer diz assim: olha, dá para entender que esse queria ser um centarrão, né? Vamos supor que ele dissesse isso, que eu sou. Não, ele nem sequer amenizou um pouco, ele quis logo direto a uma pessoa dizer o pior que tinha, porque não obedece aos homens. Mas ele que dizer a esses homens que estavam contendo ali em Coríntios, informando, dizendo a eles: meus amados, vamos parar com essa contenda aqui.
Porque eu acho que precisou de Paulo vir aqui, precisou de Paulo escrever uma carta dizendo que vocês, está aí dizendo que vocês estão em maior contenda, dizendo, eu sou de Paulo, Paulo é ele, eu não, viu? Não é de mim não, porque não foi eu que fui crucificado, não. Nem tão pouco eu batizei vocês. Depois ele explica até, olha, e eu, para ser sincero, a não ser A, B e C que eu batizei, não me lembro nem de outro mais, viu, se eu batizei. Mas as pessoas pregam, meu irmão, que o pior que tem é aquele que diz que é de Cristo. Dá para entender um negócio desse? Não dá para entender. Quer dizer, se eu digo que sou de Cristo, você sou de quem? Aí vocês não explicam o que era para ele dizer. Aí diz, não, irmão, é porque aquele não queria obedecer aos homens, obedecer somente a Cristo. Mas a Bíblia diz que temos que obedecer a quem? Não é a Deus, não é a Cristo, não é na direção do Espírito Santo. Se você diz, você explique. Aí você não explica, você diz assim, o homem não é pior que tinha aquele que diz que só obedecia a Cristo, porque não queria nada com a obediência do homem. Meus amados, porventura o Paulo diz que foi ele o crucificado. Dá para entender um negócio desse, meu amado? É rebaixar Cristo no último estágio. Aqui dizer que Cristo não é nada, quer dizer, cessou ali, isolou e só falou somente dos homens e esqueceu de dizer assim, mas esse, tem muitos ali que são de Cristo, adorava Cristo, não fala, mas só fala que os homens, obedeçam, quem era Deus? Eu não querer obedecer, eu obedeço enquanto está dentro, enquadrado na palavra de Deus. Saiu fora, não obedeço, porque eu tenho que obedecer a quem? A Cristo, dentro da palavra de Deus. Se o homem está falando, como a gente, dando doutrina, falando, ou ensinando, ou me corrigindo, porque eu estou em cometer pecado, eu assim, nós temos que obedecer ao homem, sem nenhuma dúvida, porque a Bíblia diz, se não obedece ao homem que eu vejo, como é que eu obedecer a Deus que eu não vejo? Mas aí, meu irmão, esse daqui, meus irmãos, disse o seguinte, disse Paulo, né? Disse Paulo, quero dizer com isto que cada um de vós dizeis, eu sou de Paulo, outro de Apolo, outro de Ceifa, e eu de Cristo, e outro assim, eu de Cristo. Se você vê assim, eu sou de Cristo. Eu quero que vocês cessem, meu irmão, que o apóstolo Paulo ficou, aí Paulo diz assim, ó, e Paulo não foi lá não, Paulo não soube não, Paulo soube através de terceiros, que assim, ó, ele ficou sabendo através de terceiros, que a família de Coré, que havia contenda entre vós. Ele disse, olha Paulo, está maior contenda lá, dizendo que tu é o Cristo, bem dizer, é maior do que é Cristo. Olha Paulo, está um problema sério lá na igreja de Corinto que tu deixasse. Aí Paulo escreve a carta, meu. Paulo começa a falar, a dizer para eles que eles têm que entender quem morreu e quem batizou e quem batiza é Cristo. Esse batismo eu creio que é batismo com o Espírito Santo. Porventura foi eu que batizei vocês? Porventura foi eu que fui crucificado? Não, gente. Mas as pessoas querem logo tirar, olha, não tocai-vos. Porque o pior, eu acho, veja, entenda direitinho, meus irmãos. Pare um pouco direitinho. As pessoas, agora eu estava na pregação, há pouco tempo aqui, e disse a pessoa, o pior que tem é aquele que diz que é de Cristo. O pior. Nem melisa. E começa a falar somente que porque não obedece ao homem, nem sequer dá um parecer. Não, meus irmãos, esse talvez estava tão preocupado com aquela briga, e eles também, talvez se exaltou um pouco, né? E disse, eu sou de Cristo. Mas ele quis mais, talvez foi uma forma de expressão, que muitos podem dizer que eu sou de Cristo, não quero obedecer a ninguém. Mas esse, você vê que ele falou com muita simplicidade,
eu de Cristo, gente. Ele não fala, eu sou de Cristo. Vocês são daí, eu sirvo somente a Cristo. Ele não disse não. Veja a simplicidade. Se você vê o tom de voz que ele está falando aqui, como se fosse a voz, ele diz assim, olha. Ele diz assim, e eu sou de Cristo. Aí Paulo explica. Está Cristo dividido? Quer dizer, Paulo é maior do que Cristo, Cefas é maior do que Cristo, Apolo é maior do que Cristo, Cristo é nada. Cristo está aqui dividido em vários corpos e incorporou, vamos dizer assim, em Paulo, em Pedro, em Apolo. Eu acho que Paulo foi dá a entender que Paulo quis dizer isso. Será que isso está acontecendo? Quer dizer, Cristo agora está incorporando, não é a manifestação espiritual de Cristo. Estou dizendo agora, Paulo é Cefas. Não, gente. Este homem estava preocupado com aquela contenda. Provavelmente a família de Cloé talvez disse, olha, Paulo, e tem um aqui que está tentando amenizar as coisas. Ele está dizendo até que ele é de Cristo, está querendo explicar para o povo que cabe com isso aqui, porque o negócio está muito feio, está havendo escândalo, porque está deixando a igreja confusa, Paulo. A igreja quando está confusa, por que está confusa? Porque está dizendo que tu é o maior. Pedro é o maior. Se lembra, Pedro, tu me amas, te ama, apresentar minhas ovelhas. Apolo, o homem eloquente da palavra de Deus, se contar com Paulo, que é ainda mais ainda. Mas mesmo Paulo se defende logo, epa, comigo não. Eu não foi eu que morri não. Paulo ainda diz assim, olha, não foi eu não, gente, que morri não, por vocês não, foi Cristo. Esse rapaz aí, esse irmão aí está certo, vocês estão contendendo. E ele disse, eu sou de Cristo, gente, vamos parar, nós temos que ser de Cristo. Pois, meus amados, vamos entender a palavra de Deus como ela é. Você começar a ler, eu estava vendo aqui, tão prova que no capítulo 3, o apóstolo Paulo, versículo 23, diz assim, vós de Cristo e Cristo de Deus. Quando continua aqui dizendo a palavra que dá continuidade desse texto, se você ver aqui, quando ele fala assim, o Senhor deu a cada um, eu plantei, Paulo e Apolo regou, mas Deus é que deu o crescimento. Aí continua falando aqui, eu acho interessante se você ler depois, aí diz assim, olha, seja Paulo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vós de Cristo e Cristo de Deus. O apóstolo dizer aqui no capítulo 3, seja todo mundo, mas sabe o que acontece? Ninguém é nada não, gente. Cristo é que tem que ser, vós é que tem que ser de Cristo, e Cristo, ele é o Filho de Deus. Vamos entender aqui no capítulo 3, versículo 22, seja Paulo, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o principado, seja o futuro, tudo é vosso, tudo é de vocês. Mas uma coisa tem negócio, mas vós é de Cristo. Deu para entender? Tudo isso para tentar vocês, mas eu quero dizer a vocês, olha, mas vocês têm que ser de Cristo. Por isso que esse homem no capítulo 1, ele estava preocupado com isso. Veja o que estava acontecendo nesse capítulo 3. Mas as pessoas, já fiquei aqui inquieto com essa mensagem. Eu já ouvi muitos anos essa mensagem e eu fiquei preocupado. Hoje eu estava aqui parado no meu trabalho e vendo essa mensagem eu fiquei muito preocupado com a pessoa só toca dizer que Cristo, esse é de Cristo, o pior que tem é de Cristo, o pior que tem é de Cristo. Não! O pior que tem é aquele que disse que era de Paulo, o pior que disse que aquele que era de Cefas, de Pedro, o pior que disse que aquele que era de Apolo. Esse é o pior porque estava idolatrando o homem, estava botando o homem acima de Deus, acima de Cristo. Esse que era o pior.
Mas aquele entrou para defender. Vamos dar um exemplo? Prega a palavra no meio de uns 3 ou 4 e começa a pregar e discutir a palavra. Sabe o que eles vão dizer? Eles vão dizer assim, olha, política, futebol e religião não se discute. Não se discute. Eles dizem logo isso. Mas esse homem entrou com uma tese e dizia assim, não, gente, vamos parar. Vamos dar exemplo, é necessário eu ir a Paulo e dizer a Paulo o que está acontecendo aqui? É necessário dizer que, Paulo, eu estou dizendo que sou de Cristo, e a turma está dizendo que eu não obedeço. A turma está dizendo que eu não obedeço a Paulo, nem a Ceifa, que é Pedro. Será que ele não, talvez naquele momento ali, naquela discussão, ele não chegou, será possível que eu vou ter que ir correr até a Paulo para ele me explicar se eu estou errado ou se é vocês? Mas não precisou não, gente. Teve um que disse que estava indo um cabueta, foi lá correndo, foi aquele que vive se metendo. Aí ele disse, sabe o quê? Foi lá e disse, olha Paulo, é o seguinte, aqui na igreja de Corinto está o maior problema, está a maior contenda, Paulo. Paulo está a maior contenda, estão dizendo aqui que tu é o Cristo. Meus amados, mas aquele homem foi usado por Deus. Já pensou quanto Paulo, Ceifa, que é Pedro e Apolo, foi que disse que esse rapaz? Provavelmente assim, rapaz, tu me caboetasse. Rapaz, tem nada a ver tu comunicar a Paulo o que está se passando aqui. Veja agora a repreensão que nós tomamos por tua causa agora. Será que isso não aconteceu? Será que não aconteceu isso? Na Bíblia não relata, mas damos um parecer, uma visão mais adiante. Será que isso não pode ter acontecido? Mas uma coisa eu digo, dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei. Paulo diz aqui, olha, dou graças a Deus que nem eu batizei nenhum de vocês. Imagine ser o Cristo, imagine ser o maior de que Cristo. Se não crepos a Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Você vê que o outro falou, eu sou de Cristo, mas Paulo quer dizer bem claro, lá embaixo, gente, Paulo não está preocupado dizendo que esse rapaz estava desobedecendo, não. Ao contrário, Paulo está dando testemunho desse rapaz e disse, olha, nem eu batizei, a não ser esses. Ainda Paulo ainda fica meio com dúvida assim, diz assim, olha, a ninguém que batizei foste batizado em meu nome. A ninguém diga que foste batizado, que batizei em meu nome. Batizei também a família de Estéfano. Além disto, não sei se batizei mais algum. Ele quis dizer assim, olha, eu batizei somente esses, mas no nome de Jesus. Ou provavelmente foi na hora que Paulo orou e foi batismo com o Espírito Santo. A Bíblia não relata. Provavelmente foi batismo nas águas. Mas Paulo foi bem claro que quando a família foi lá relatar o fato ocorrido, o rapaz estava certo, gente. O rapaz queria cessar aquela guerra, aquelas contendas, e Deus permitiu que até isso acontecesse, para chegar ao conhecimento do que estava acontecendo na igreja de Coríntios. Brigas, dissensões, pessoas tendo caso com as mulheres dos seus pais, um mais santo do que o outro, pregam mais profecia, mais línguas, dons espirituais. Foi necessário Paulo começar a escrever. Você vê que a primeira carta de Paulo, aí daí para cá Paulo começou a relatar os fatos que aconteciam nessa igreja. Foi a partir daqui que Paulo começou a olhar o que estava, agradecendo a Deus primeiro, a essa família que levou o que estava acontecendo dentro da igreja. Se não fosse a igreja estava aqui, toda embaraçada, toda confusa. Aleluia! Após, meus amados, vamos pregar a palavra de Deus e olhar que eu sou de Cristo. Cristo foi que me salvou, Cristo foi que me libertou. O apóstolo Paulo, de Gênesis a Apocalipse, o homem de Deus, serviu de inspiração para que nós podemos olhar o que eles passaram, o que eles viveram, o que eles praticaram, o que eles escreveram, Deus usando ele para a nossa hoje.
edificação, para que nós podemos estar sabendo dos fatos que aconteceu, o que Deus pediu, usasse eles para nós, como uma ocasião como essa. Olhe direitinho, se não fosse essa contenda aqui agora, Paulo não estava entrando em Coríntios agora com toda a garra, com toda a sabedoria, com todo o temor, respeito a eles, mas pregando a palavra de Deus, e começou aí, através dessa ocasião que estava acontecendo, através daqui do capítulo 1 de Coríntios, Paulo começou a bater na tecla sobre o que estava passando em toda a igreja de Coríntios. Presta atenção se não foi. Se você nunca parou para pensar, pense que não foi a partir daqui que o apóstolo Paulo começou a analisar, começou a prestar atenção o que estava acontecendo, ou depois que essa família relatou esse fato, ele também não só contou somente isso, contou também o restante das coisas que estava faltando. Não foi ele? Se ele não contasse isso, a igreja estava toda troncha, toda confusa, apenas adorando a Paulo, adorando a Ceifa, adorando a Apolo, falando em muitas línguas, profetizando, dons espirituais, pecando, adulterando, adorando outros deuses, homens, e não a Cristo, como esse disse. E não a Cristo. Esse homem foi um homem que cessou, e através deste homem que disse: eu sou de Cristo. Porque senão Paulo dizia para ele que Paulo escrevia assim: epa, não, você também está errado. Olha, eu vou dizer, muito obrigado que você defendeu a Cristo, mas também você tem que obedecer aos homens, viu? Mas senão Deus permitia que ele escrevesse isso, meu amado. Deus permitia que ele escrevesse isso. Meus amados, eu agradeço pela oportunidade. Espero que a partir desse pequeno comentário que eu fiz agora, seja para edificação, que não venha a ser julgado, mas que venha a ser meditado a partir de hoje, e olhar este homem que eu sou de Cristo. Ele não quis dizer que Deus obedeceu o homem. Volto a dizer e termino com essa palavra: se eu não obedecer o homem que eu vejo, como é que eu vou obedecer a Deus que eu não vejo? Pois tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Aleluia. Após, meu amado, tudo está ligado. Eu tenho que obedecer a Cristo primeiro, e depois ao homem. Obedecer ao homem e também a Cristo, ele vai para um lado e vai para o outro. Ele se cruza. A união e a obediência, ela se cruza. Ela não fica parada a obedecer só ao homem. Pois, amados, deixo isso. Volto a dizer, o homem de Deus, ele foi bem claro: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quer dizer, eu sei que ali era uma passagem que o povo estava adorando os deuses, que esqueceram de Deus, e ele entrou a palavra, mas ele quis dizer bem claro: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Provavelmente esse homem, com as suas pequenas palavras, talvez era o menor daquele momento ali. Ele podia dizer assim: ó, eu vou fazer o seguinte, eu e minha casa serviremos a Cristo. Faz sentido? Faz. Já que você diz que adora Paulo, adora Pedro, adora Apolo, pois eu e a minha casa adoramos somente a Cristo. Aleluia, glória a Deus. É muito bom ver a palavra de Deus e entendê-la. Eu peço a Deus que me dê sabedoria. Eu preciso muito do conhecimento dela. Eu almejo, eu choro, eu fico muito triste, porque muitas vezes eu abro a palavra e digo: Jesus, o que tu quer me explicar aqui que eu não compreendo? Me dá entendimento, me dá a direção do teu Espírito Santo, porque eu quero viver a palavra de Deus, gente, sem mentira, sem falsidade, falando a verdade, como este homem falou a verdade. Ele não mentiu, ele quis dizer o seguinte: para com isso, porque Cristo foi quem morreu por nós, e nem Paulo, nem Pedro e nem Apolo. Deus abençoe para todos e medite, certo?
A partir desse versículo, desse capítulo número 1, e dessa contenda, foi que Paulo ficou sabendo muitas coisas do que estava acontecendo na igreja de Corinto. Tá bom, meu querido? Orai por mim. Muito necessito das vossas orações, para que o meu Senhor derrame as suas bênçãos espirituais na minha vida, porque nada levarei, não vim, não voltarei. Que bendito seja o nome do Senhor. E que também ore para que Deus, o meu Senhor Jesus Cristo, não que Ele deixou, mas que as pessoas mais se apeguem em buscar o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, para que a pessoa mais busque a palavra de Deus, principalmente, amado, o batismo, mas não somente receber o batismo, mas buscar também os dons espirituais, como a palavra de Deus mesmo diz, né? Após o batismo com o Espírito Santo, buscar os dons com zelo. Deus abençoe. E orais por mim, pela minha família e pela igreja, pela nossa igreja, em nome de Jesus, aquele que vive e que reina hoje, para todo sempre. Amém, amém e amém.